que esses ensinamentos, o objetivo deles não é meramente trazer informações, né, para que a gente satisfaça a nossa necessidade de saber, a nossa curiosidade, né, como diz o Euler, mas esses ensinamentos, o seu fundamento maior é nos trazer subsídios, ferramentas, para que a gente tenha condições de navegar nesse mar tumultuado que tem sido os nossos dias presentes, os nossos dias atuais. Todos nós temos passado por dificuldades muito grandes, muito intensas, né? Todos nós temos passado por momentos de muita provas muito difíceis, né? Ninguém aqui está isento de passar. O que muda nisso tudo é o nosso olhar, né, sobre essas situações. Isso é o que tem nos diferenciado, né? Então, esse estudo que tem como pano de fundo, e eu acho que nós já entendemos isso, né? O pano de fundo é a obra no mundo maior, porque os conhecimentos que têm vindo até nós extrapolam de muito, né, a literatura, a obra que está ali inserida. Tanto é que nós estamos há 2 anos e meio no 2º capítulo, né? Hoje, se não me engano, é a edição número 100 desse estudo do 2º capítulo. Se não me engano, é a edição número 100, né? Então, se você imaginar que é uma quinta por semana, né? Então, nós estamos aí há muito tempo nessa luta para tentar entender não só as palavras de Eusébio, mas também destrinchar cada uma dessas palavras a fim de que elas se tornem, né, perceptíveis, né, se tornem inteligíveis. Porque não basta a gente entender, não basta a gente ler, não basta a gente escutar. Esses ensinamentos precisam ser introjetados. Introjetados significa assimilados. Eles precisam fazer parte de nós. Aí eles se tornam conhecimento. Eles se tornam cultura. E é isso que precisa acontecer, né? Então, como pano de fundo, o parágrafo 25, né? A parte 2 desse parágrafo, né? Porque nós já vimos aquela primeira parte, seduzidos pela claridade da esfera superior, tal, tal. Entendemos a necessidade de estabelecer contato, né? Como que se faz o contato com a divindade, com a espiritualidade, né? Como que a gente faz esse religare, né, entre criatura e criador. E aí hoje a gente se prende nessa segunda parte desse parágrafo, que diz que é impossível progredir no século, presentemente, sem atender às obrigações da hora, né? É impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações, santificar
os desejos, né? Então, atender às obrigações da hora. Isso é interessante da gente atentar nossa atenção, porque é o seguinte, às vezes, a criatura, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, ela se prende muito no espiritual e acaba deixando de lado a vida na qual ela está imersa, as obrigações da hora. Você aprende tudo sobre o espiritual, a imersão para dentro, a busca das suas verdades no interior, né? A imersão no seu templo interior. Mas aonde é que você está vivendo? Qual é a sua realidade? É ali fora. É no seu trabalho cotidiano, é na sua lida diária com a família, no seu ir e vir, né? Cruzando transeuntes, nas suas idas ao supermercado, nas suas visitas ao seu templo religioso. É aí, né? Atendendo às obrigações da hora. E esse atender às obrigações da hora, prestem atenção como que você se desgasta, né? Nós já fizemos esse cálculo aqui, mas é bom relembrar. Se você tomar por base um dia de 24 horas, que nem é mais de 24 horas, né? Mas se você tomar por base um dia de 24 horas, e se você tomar por base que você tem 8 horas em média de sono, que também já não funciona mais, mas vamos lá. 8 horas em média de sono. Sobraram 16 horas. Não é isso? E você tem 8... Sobraram 14 horas. E você tem 8 horas de trabalho. Não é isso? Que é a média de... Bom, teoricamente, né? 8 horas, teoricamente. Então, sobraram 6 horas. Nessas 6 horas, você tem 2 horas aí que você pode dedicar ao transporte, né? Eu estou falando dos grandes centros urbanos, né? Essa média. Sobraram 4 horas. Essas 4 horas, você tem refeição, higiene, lazer e família. Estas são as obrigações da hora. E religião, né? Essas são as obrigações da hora. Então, você fica o quê? Fatigado, exaurido, cansado. E o que a gente vê as pessoas fazendo, né? Elas enchem o seu organismo de energéticos de todas as ordens, né? Tentam subterfúgios para recompor as energias que não vão ser recompostas dessa forma. Então, Eusébio aqui, ele já dá a dica, né? Ele diz que é imprescindível na atualidade recompor essas energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Então, aqui a gente entra naquela questão de corpo e espírito. Dessas duas partes essenciais num ser, na criatura. Porque a criatura, ela não é só espírito. E a criatura não é só corpo físico. A criatura é um desdobramento, a gente sempre fala nessa questão. Um desdobramento de vários corpos. É como você começar a colorir, você começa a colorir com cores bem fortes. E depois você vai minimizando essas cores, vai sombreando, até
até chegar, né, um degradê, até chegar na cor mais clara, num tom bem clarinho. O corpo, o espírito, ele se desdobra em vários corpos até chegar no corpo denso. E o corpo denso, ele é o mais suscetível de fadiga. Por quê? Porque ele tem sobre ele uma densidade atmosférica muito pesada. São 15 mil quilos que prendem esse corpo denso ao chão, ao solo, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho, a gente tem falado muito sobre a essência interior, sobre a necessidade de vir para dentro, de buscar essa divindade, esse eu crístico que habita dentro de cada um. Mas hoje nós vamos começar a falar um pouquinho da necessidade de cuidar do vaso físico, da importância que é esse vaso para o espírito. E a importância que é o conjunto de espírito e corpo para o Criador. Porque cada criatura, cada princípio inteligente é uma assinatura única. Não tem dois iguais, não existe essa coisa de alma gêmea, de ter sido criado aos pares, não existe. Isso é produção em massa, é diferente. O princípio inteligente é uma criatura única, ele tem uma assinatura única em seu DNA. E por isso ele é tão importante e ele é alvo de tanta atenção do Criador. É como se existisse só essa criatura. Só essa. Só que se você partir do princípio que na Terra existem 8 bilhões de princípios inteligentes reencarnados, não vamos nem entrar no mérito dos desencarnados. Deus dedica uma atenção exclusiva para cada um desses 8 bilhões. Olha o que eu falei, atenção exclusiva. E de que forma ele dedica essa atenção exclusiva? Ele manifesta a sua vontade, né? Ele manifesta a sua vontade para os Cristos, e cada Cristo desdobra essa vontade nas criaturas que estão sob a sua governança, né? Então, vamos entender um pouco essa criatura enquanto encarnada. Porque a gente não pode estudar o espiritual desvinculado do físico, do material, né? O Evangelho é muito claro nisso, muito claro, né? Então, nós precisamos entender a importância de cada coisa, em cada momento, em cada lugar, no tempo e no espaço. Então, vamos falar um pouquinho das necessidades humanas. Vamos entender um pouquinho as necessidades humanas, porque a gente entendendo as necessidades humanas, nós vamos entender inúmeros problemas que afetam o espírito. Por exemplo, a depressão é uma enfermidade que atinge o espírito. E a depressão, ela é oriunda de quê? De uma necessidade humana. Uma necessidade humana de reconhecimento, uma necessidade humana de reconciliação, uma necessidade humana de admiração, né? Então, nós vamos tentar entender essas necessidades, porque a partir do momento em que eu reconheço essas necessidades, eu estou apto a procurar como é que fala? Atendê-las. Não é isso? Estou apto a atendê-las, a minimizá-las. Então, vamos tentar entender um pouco essas necessidades humanas, né?
Primeiro, a gente tem que partir do conceito do que vem a ser necessidade. Né? Porque as pessoas elas têm um conceito muito vago de necessidade e um entendimento mais vago ainda do que seja necessidade. E o espiritismo de Kardec, ele trabalha um tipo de necessidade que é a necessidade básica. Mas o ser humano, ele não vive só dessas necessidades básicas. Então, vamos tentar entender isso. Esse conceito de necessidade, ele se refere basicamente, né, à natureza de um ser que é deficiente por si só. Ele é deficiente por si só. Ele tem uma natureza carente. Ou seja, ele não tem a plenitude em si mesmo. Ele não é autossuficiente. Você quer entender isso? Quer ver uma coisa? Nasce um bezerro. Nasce um ser humano. O bezerro, com 1 hora ele está de pé, se movimentando, amamentando, acompanhando a mãe dele. O bebê nasceu. Se você não for lá e não amamentar esse bebê, se você não for lá e não agasalhar esse bebê, se você não for lá e não dar proteção a esse bebê, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não é autossuficiente. O ser humano, né, e especificamente o terrano, porque existem civilizações em que essas fases já foram suprimidas, né? Então, a gente está se referindo à humanidade terrestre. Essas necessidades, elas nascem com o ser humano, fazem parte da natureza do ser humano. O ser humano, ele já nasce com necessidades, ele já é deficiente por natureza. Então, ele precisa, imediatamente, ao reencarnar, de cuidados. Né? Ele precisa de alguém que vai lá, que o tome nos braços, que o agasalhe, que o limpe, que o amamente, que proporcione a ele o conforto necessário ao seu desenvolvimento. Né? Então, quando a gente vê pessoas falando assim, eu sou autônomo, eu sou independente, olhem, prestem atenção. Uma coisa é ser autônomo, uma coisa é ser independente. Outra coisa bem diferente é ser autossuficiente. Você pode ser autônomo, dono do seu nariz, você pode ser independente, fazer o que você quer, ir e vir a hora que você quer, mas você não é autossuficiente. Você está aí no conforto da sua sala, né, me ouvindo falar através desses equipamentos eletrônicos. Você já parou para pensar de quantas pessoas você necessitou para que esse momento se tornasse possível? Você já parou para pensar quantas inteligências foram necessárias para fazer a planta da sua casa, para planejar este imóvel? Quantas pessoas foram necessárias para construir os tijolos, o telhado, a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte de pintura, o mobiliário, a decoração,
os equipamentos eletrônicos. Milhares de pessoas. Né? E se você pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, você vai ver que essa dependência sua, ela remonta milênios, porque lá atrás teve alguém que pensou, né, em fazer um equipamento que regulasse, fosse capaz de estudar as estrelas, de saber as posições dos pontos cardeais, e isso foi a base para construir o equipamento que você me vê nesse momento. Foi necessário lá atrás, lá bem no Paleolítico, né? Quando o homem faz aquela revolução na agricultura, há 10, 11 mil anos atrás, e que ele se torna, ele deixa de ser nômade, se torna sedentário, e ao se tornar sedentário, ele precisa do quê? De uma casa. E as cavernas já não são mais suficientes para abrigar tantos clãs. E ele descobre que a argila, que o barro, quando amassado, forma uma bola e aquela bola endurece. E uma bola sobre a outra forma algum tipo de parede. E se eu colocar a palha de um coqueiro, eu estou formando um abrigo. E a casa que você tem hoje foi repensada lá. Então, você dependeu de muitas pessoas. Então, a gente precisa entender que ser autônomo, ser independente, é bem diferente de ser autossuficiente. Porque o ser autossuficiente é aquele que já nasce, já procura a teta da sua mãe, já amamenta sozinho, já levanta, anda, se está com frio, vai procurar um abrigo, vai se aquecer. Esse é autossuficiente. Autossuficiente é aquele que eu vou fabricar o meu tijolo, eu vou fabricar o meu cano, eu vou fabricar o meu fio, eu vou fabricar a minha casa, eu vou fabricar a minha roupa, eu vou plantar o linho para poder fazer a minha roupa. Esse é autossuficiente. Eu vou plantar a minha comida, eu vou colher a minha comida, é disso que eu vou me alimentar. Esse é autossuficiente. Então, o ser humano terrestre, ele pode aspirar a ter parcelas de autonomia. Ele pode aspirar e ele precisa até desejar possuí-las, mas não ser autossuficiente. Então, eu acho uma ironia a modernidade, as pessoas muito modernas, né, baterem no peito com muito orgulho. Eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Será? Né? Ninguém é autossuficiente. Nem o homem adulto, muito menos a criança ou o jovem. Ninguém é autossuficiente. Aliás, o adolescente, ele é rápido, né? Não preciso de ninguém. Eu não preciso de você. Eu não pedi para nascer. Será que não? Né? Então, entendam. Autossuficiência é um mito. É um mito que não está na condição humana terrestre. Por quê? Porque o ser humano terrestre, ele é um ser carente. Carente. Ele já nasce portador de carências. Isso significa que para ele sobreviver, ele precisa atender um conjunto de vários fatores. Alimentação, abrigo, proteção, várias coisas. Carinho, afeto, né? Então, o ser carente, ele é alguém, tá? Que sempre tem que satisfazer várias necessidades. Então, você que está me ouvindo, que é um ser independente, né?
Mas você teve fome hoje. Você precisou se alimentar. Tudo bem, você fez o seu alimento. Mas para fazer o seu alimento, alguém plantou o hortifruti, alguém criou os animais, alguém plantou os cereais, os grãos. Uma resposta do né? YouTube. Então, você precisou de um conjunto de pessoas para atender essas necessidades. Está mais frio? Você teve necessidade de se agasalhar. Para se agasalhar, alguém produziu este tecido, alguém produziu esta roupa, confeccionou esse agasalho, né? Então, o ser humano, ele tem necessidade de comer, de dormir, de se sentir amado, e mais, ele tem necessidade de identidade, de saber quem ele é, de se sentir situado no mundo em que ele está, de reconhecimento, de admiração. O ser humano tem necessidade de sentir-se admirado, de ser respeitado. Mas é só disso que ele tem necessidade? Não. Ele também tem necessidade da espiritualidade, do contato com o divino. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Do contato com o divino. Resumindo, o ser humano terrestre, ele tem um conjunto de necessidades. E é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. Porque além dessas necessidades que eu estou falando, nós vamos falar ainda de outras necessidades que ele cria. Porque essas são necessidades carenciais, que vêm com ele. A fome, o frio, o medo, né? São necessidades que vêm com ele. Mas ele desenvolve outras necessidades. Então, existe o meu canal, eu deixo ela livre para fazer as pesquisas nos temas que eu proponho. E ela me trouxe, né, um conceito que eu gostei muito, vou adotar. Né? Eu não sei de qual autor que ela pesquisou, mas ela me veio com o conceito de que o homem, né, o ser humano terrestre, ele é um homo mendicantes. Ele mendiga. Mendigar aqui não é no sentido de pedir esmola. Mendicância, no sentido de mendigar algo, pedir algo. Porque esse conceito de mendicância também ele é muito pejorativo, né? Na cultura ocidental. Né? Então, a carência, ela não é um traço de alguns seres humanos. A carência ou a mendicância, o homo mendicans, não é um traço de alguns seres humanos. É parte da natureza do ser humano terrestre. Então, a humanidade terrestre, ela é mendicante por natureza. Né? Todos são pedintes, todos são carentes. Só que cada ser humano encarnado, reencarnado, ele mendiga ou ele carece de coisas diferentes. De coisas diferentes. Você pode pegar dois seres de uma espiritualidade bem elevada aqui, da sua contemporaneidade. Pega um Chico Xavier, pega um Divaldo Franco. Ambos têm uma espiritualidade elevada, ambos têm um trabalho espiritual de grande valor, mas se você pegar as necessidades de um e as necessidades são totalmente diferentes. Algumas são semelhantes e outras diferem muito. Né? Então, essa carência ou essa mendicidade é um traço fundamental do ser humano. Ele é carente, ele precisa... Olha, ele está tudo bem na vida dele.
ele está com um bom salário, ele está com uma casa que está mobiliada confortavelmente, ele está com os filhos bem na escola, ele cria uma carência para ele, para justificar essa necessidade de atenção. Então, entendamos o seguinte, né? O ser carente, esse ser humano mendicans, ele tem necessidades de dois tipos, tá? As necessidades naturais, de ordem natural, e as necessidades artificiais. Nessas necessidades naturais, nós fizemos aqui duas divisões. Nós temos as necessidades do corpo humano reencarnado, físico, e as necessidades do corpo humano espiritual. E as necessidades de ordem artificial que nós vamos falar, né? Então, essas necessidades naturais, né, que o ser humano terrestre tem como sendo necessidades fundamentais para que ele possa sobreviver, né, elas são objetos de uma interiorização, né, por conta também da cultura e da comunicação de massa. Você quer ver uma coisa? Você tem necessidade de comer, não é isso? A necessidade da sua cultura neste país é de que você tenha 3 grandes refeições por dia, não é isso? Para você poder manter o seu corpo em perfeito funcionamento. Perfeito. A sua necessidade cultural para suprir essas 3 refeições é basicamente o seguinte: seu café da manhã será composto de café preto, de leite e de um pão com manteiga. O seu almoço será composto de arroz, de feijão, uma proteína e uma verdura ou um legume. E assim sucessivamente. Isso é a sua cultura. Então, você muda de país. Você vai para a Índia. Na Índia, não tem 3 refeições principais por dia. Terão 2 refeições principais. Será o tea e será a outra refeição, né? Então, o tea é o chá, é o momento do chá, é o momento da reunião da família em torno do chá. E a outra refeição, você vai comer o quê? Um pão, né? E vai comer algum outro tipo de alimento que acompanhe esse pão. Seria basicamente isso. Estou falando em linhas gerais. Ou você vai para a Índia, ou você vai para a China. Ou você vai para os países dos Emirados Árabes. Ou você vai para a Oceania. Em cada um desses lugares, eu estou dando alguns exemplos, é um tipo de cultura. E em cada um desses lugares, essas necessidades naturais de alimentação que você tem vão mudar. O que você tem é fome. A sua necessidade é de alimento. Mas, culturalmente, você desenvolveu uma necessidade natural que você tem que comer arroz e feijão. E isso é difícil de você desvincular, por conta da sua cultura, por conta daquilo que você acostumou, né? E a gente precisa entender que esse ser humano, que é um ser de necessidades, né? Ele acaba desenvolvendo mais necessidades do que ele realmente precisa. E como consequência disso, né? Aliás, a consequência disso, ele obtém de quê? Da influência da cultura, das mídias sociais. Eu poderia dizer que você tem necessidade de uma refeição por dia. E que se essa refeição for uma refeição equilibrada, você não precisa comer o arroz. Você pode comer um outro tipo de grão. E você pode substituir.
Porque o seu corpo, ele demanda essa necessidade, mas culturalmente você desenvolveu, você introjetou essa cultura de 3 refeições principais por dia, né? Eu posso dar um outro exemplo. Essas necessidades artificiais que o ser humano desenvolve, né? Elas são complexas, porque observa bem, veja bem, você tem necessidade de moradia, você tem necessidade de transporte, você tem necessidade de várias coisas, mas aí pense comigo, que tipo de moradia você tem necessidade? Porque você alcançou, você orou a Deus, você trabalhou, você conquistou o direito a uma moradia. Mas você não quer qualquer moradia. Você desenvolveu necessidades artificiais de que essa moradia precisa ter determinadas características, né? Determinados números de ambientes, de cômodos. Essa moradia precisa estar em determinado lugar. Você desenvolveu. E mais, eu fico observando pessoas que têm moradia própria e pessoas que têm moradia que são alugadas. E que se sentem imensamente infelizes porque acham que as suas casas alugadas não são suas moradias. Ela precisa de uma moradia. Se é propriedade dela ou não, isso é artificial, porque ela não vai levar essa moradia com ela. É uma questão de segurança, é outro detalhe, né? Então, ele precisa, a partir do momento que você entende quais são as suas necessidades básicas e quais são as artificiais, você começa a controlar essas necessidades, né? Que surgem com as redes sociais, com as mídias, né? Que surgem fruto da necessidade de consumismo, né? Então, você precisa de um carro. Você não precisa ter um carro velho, mas também você não precisa ter uma Mercedes e se matar e criar inúmeras dificuldades, onerar-se com dívida e tudo, porque você quer ter um carro que é um carro de status. Sendo que você precisa de um carro bom, mas não precisa ter um carro de status. Né? Então, você acha que isso é uma necessidade vital, né? Tem pessoas que falam o seguinte, vai num comércio, vê qualquer coisa e fala assim, eu preciso disso. Eu preciso desta roupa. Eu preciso deste sapato. Ela criou uma necessidade que ela percebe como vital e que não é. E que não é vital. Mas resulta de uma cultura consumista. Então, ela tem as carências, porque ela é um ser carente, ela não está encontrando substrato para poder atender essas suas carências, né? Então, ela se joga numa cultura fundada em ter esses instrumentos, esses subsídios artificiais, né? É uma droga, é viciante, porque ela desenvolve necessidades artificiais e se ela não consegue atender essas necessidades, ela tem síndrome de abstinência. É real. Ela sofre quando ela não consegue, né, atender aquilo. E desenvolve enfermidades do ponto de vista
psiquiátricas gravíssimas, né? Como o toque obsessivo compulsivo. Já ouviram falar? Né? O transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem pessoas que querem, elas estão carentes, eu vou lá e compro, atendeu a minha carência, volto para casa feliz, chega em casa com o pacote, nem abre, porque já não está mais feliz. Vocês já viram isso com relações emocionais? Pessoas que trocam de parceiros indefinidamente. Nenhum parceiro serve, parceiro ou parceira, nenhum parceiro serve, nenhum atende às suas necessidades emocionais, às suas carências afetivas. Todos têm defeitos, a pessoa não tem. Né? Então, ela consome, ela cria essas necessidades artificiais como resposta para esses estímulos que ela recebe do mundo exterior. Por quê? Porque ela não tem autocontrole. Ela não tem controle sobre as suas emoções. Ela não tem controle sobre as suas carências. Ela não se conhece. Sabe aquela interiorização que a gente está trabalhando? Ela não consegue fazer isso. Eu falo para elas assim, feche os seus olhos, viaje para o mundo interior. Ela não consegue. Porque ela está tão atenta às necessidades exteriores que ela não consegue. Né? E aí? E aí as necessidades espirituais vão emergir, né, disso tudo. Aonde que está a necessidade espiritual nisso tudo? Aonde que essa pessoa que está tão cheia de necessidades materiais, de ser reconhecido nas redes sociais, de ter um número de seguidores, né, que lhe traga reconhecimento, de ser admirada, aonde que essa pessoa ela vai encontrar, né, satisfação dessas necessidades de ordem espiritual? Porque as necessidades de ordem espiritual demandam um retorno à interioridade da pessoa. Sabe aquela parábola do filho pródigo, de voltar à casa do pai? É esse retorno à interioridade. Né? Tudo bem que esse retorno à interioridade também vai de acordo com a cultura, também vai de acordo com a tradição, de onde a pessoa está localizada, do país em que essa pessoa mora, da cultura deste país. Porque o retorno, né, ou a satisfação das necessidades espirituais de um indiano é diferente da satisfação das necessidades espirituais de um brasileiro, que é diferente da satisfação das necessidades espirituais de um japonês, de um taoísta, que é diferente da satisfação das necessidades espirituais, por exemplo, de um americano. Né? Então, tudo isso precisa ser entendido, porque o ser humano ele é um ser complexo. Ele é um ser complexo. Ele não é feito só de corpo físico e nem só de espírito. Né? Por exemplo, o ser humano ele tem necessidade de orar, de conversar com Deus. Isso é uma necessidade espiritual. Então, ele procura atender essa necessidade de diferentes formas. Né? O evangélico ele vai atender essa necessidade de uma forma muito peculiar. Né? O Islã tem uma forma muito peculiar de atender essa necessidade. O católico tem outra forma. Né? O espírita tem outra forma. O hinduísta tem outra forma. E qual que é a melhor de todas as formas? Qual que é a correta?
Qual que é a verdadeira? Todas podem ser ótimas, desde que a criatura se conecte ou se reconecte com o seu Criador. Ele pode fazer uma oração decorada, mas se naquela oração decorada ele consegue se reconectar com o seu Criador, ela é válida. E ele pode fazer uma oração autoral, falar palavras, né, exclusivas, né? E, no entanto, ele não tem essa reconexão. Então, a forma correta de atender essa necessidade espiritual da oração é uma verdadeira reconexão. Não importa a religião, não importa o método. Aqui, no nosso templo espiritual, nós ensinamos para vocês a forma correta de orar, de conversar com a divindade. Nesses últimos estudos, por exemplo, no entendimento de como que se dá essa conexão, foi explicado, né? Outra necessidade do ser humano espiritual, necessidades básicas espirituais, tá? Porque ele também cria necessidades artificiais do ponto de vista espiritual. Mas outra necessidade que o ser humano tem no desenvolvimento dessas necessidades espirituais básicas é o quê? Enfrentar um eu eterno. Enfrentar um eu eterno. Enfrentar um eu além do próprio horizonte. Essa é uma necessidade que surge no ser humano à medida em que ele vai crescendo. Uma necessidade, ele tem uma necessidade de sobreviver além do corpo físico. E é por isso que ele tem tanto medo da morte. Né? Então, você pega uma cultura religiosa em que prega que a morte é o fim. Tá. Você morre, você está morto, acabou, né? E um dia você vai ser ressuscitado lá no juízo final. É uma crença. Aí tem outra crença, que você morre, mas a sua alma sobrevive, mas a sua alma tem duas opções de acordo com as suas atitudes: céu ou inferno, ou purgatório, né? Então, cada cultura religiosa, ela tem um tipo de apresentar esse enfrentamento do eu eterno, né? Graças à codificação da doutrina espírita, a humanidade tomou conhecimento de uma nova disposição de enfrentar essa eternidade a partir do momento em que ela entende que somente o corpo físico é perecível, que ela não tem nenhum prejuízo com a morte. Ela não vai perder os entes queridos, porque Deus jamais separa as almas afins. Ela não vai perder o amor que ela sente pelas pessoas que estão reencarnadas, nem que as pessoas reencarnadas sentem por ela. Então, é um outro entendimento, né? E uma outra necessidade espiritual, né? Também intrinsecamente humana, eu já dei essa introdução, né? É essa questão de ter uma religião, de desenvolver uma crença, né? Para poder fazer o religare, para poder fazer a reconexão, né? E aí o ser humano se arrasta milênios e milênios e milênios em crenças errôneas e muito supersticiosas. Aí vem na Renascença, vem no Renascimento, vem no Iluminismo, pensadores como Engels, como Marx e como vários outros, né? Nietzsche, né? E quebram
de uma forma drástica, de uma forma traumática, né? Esse religare, quebram essa necessidade espiritual básica do homem, do se religar, do religar, né? E também está ligada a essas manifestações culturais diferentes. Então, é um mosaico de expressões, né, de necessidades físicas, de necessidades espirituais que se manifestam de forma singular, de forma diferente nos seres humanos. Vocês estão aqui nesse grupo, né? Vocês têm de ponto comum a crença espiritualista, mas cada um tem necessidades diferentes em relação a essa crença e manifesta, né, a sua fé de forma diferente, de forma singular, né? Então, vocês são muito diferentes, né? Na cor, na raça, na língua, nas culturas, né? Nas tradições, nos ritos, nos cultos, né? Mas tem essa origem comum, né? De todos os diferentes seres humanos, vocês têm uma origem comum. Vocês têm a mesma fonte de criação. E essa origem comum traz no DNA de vocês essa necessidade espiritual que, embora seja percebida de maneiras diferentes nessa dimensão de culturas infinitas, mas ela é inerente a todos os seres humanos. E aí não é só inerente aos seres humanos terrestres, a todos os seres humanos, de todas as culturas, né, dimensionais. Né? Então, eu diria que essas culturas seculares, né, quando elas não atendem essa necessidade espiritual do homem nas suas diversas expressões religiosas, né, de caracteres diferentes, você pega, por exemplo, no tempo de Jesus, o que existia de religião no tempo de Jesus? Entre os judeus, tinham 4 religiões básicas, né? O farisaísmo, que era a principal dela, né? Tinha os essênios, né? Existiam ainda o grupo dos terapeutas, e existiam várias outras expressões, os herodianos e tudo mais, né? Mas as principais. Mas, ao mesmo tempo, lá, enquanto Jesus estava andando pela Palestina, tinha as crenças gregas, as religiões greco-romanas, né? Então, se você sai ali da Palestina e entra na Grécia, você se depara com uma religiosidade, né, politeísta, de Zeus, de Diana, de Ceres, de Apolo, de Ares. E aí você entra em Roma, você também se depara com uma cultura, né, politeísta. Aí você sai dali, vai para o Egito, você vai encontrar uma cultura politeísta, né, que é antroposomórfica, uma mistura de deuses meio humanos, meio animais. Você vai para a Índia, você se depara com outra religião. Isso tudo no tempo de Jesus. E a humanidade vem arrastando, porque você fala assim, qual que é, então, a cultura melhor? Se você perguntar para um fariseu, ele vai falar que é a dele. Se você perguntar para um hindu, ele vai falar que é a dele. Se você perguntar para um grego, ele vai falar que é a dele. Qual que é a melhor? Né? Aí entram, tudo isso nós já estudamos aqui, né? No estudo das religiões. Entram os cristãos em cena.
E aí, agora o cristianismo é a melhor de todas as religiões. Seria, se os seus adeptos seguissem o modelo moral exemplificado pelo Cristo. Seria a melhor de todas. Ainda que existem outras muito boas, né? Mas não segue. E vocês viram, quando a gente estudou aí a Idade Média, né? Todos os erros do cristianismo. Não é o erro do Cristo, é o erro dos cristãos, dos seguidores. Então, o que aconteceu? Você pega e vai na Idade Média, enquanto está acontecendo tudo isso, mas você tem lá, paralelo a isso, né? Os hindus atuando, os celtas atuando, os budistas atuando. E aí o homem comum, muitas vezes ele se vê perdido. Ele quer manifestar suas necessidades espirituais por uma religião e ele se vê perdido. Então, ele começa a desenvolver nele uma religião invisível, em que ela não tem um dogma religioso e que é onde ele está procurando encontrar o Criador, ele está procurando encontrar a sua reconexão com esse Criador, a sua conexão com o divino, com as entidades, né? E muitas vezes a gente chama essa pessoa de agnóstica. Não é ateu, é agnóstica, porque ela não encontrou, né? Essa resposta, né? Nas religiões comuns. Aí você fala com o agnóstico assim, você crê em Deus? E ele vai te responder assim, nesse Deus que tem aí, eu não acredito, não. Aí vem o espírita, todo cheio de boa vontade, querendo convencer ele. Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso é muito vago. Para ele é muito vago. Você tem que mostrar isso para ele de uma forma material. Porque o conhecimento humano, ele se dá de forma materializada. E é por isso que a gente usa esse arcabouço aqui material, didático. Porque o ser humano ele precisa da materialidade para entender, ele está nessa fase. Né? Bom, eu fiz essa explanação geral, né? Para que a gente possa começar, né? Puxar lá aquelas palavras do Eusébio, de que temos necessidade de atender às obrigações da hora. Mas como que a gente vai atender essas obrigações da hora se nós estamos tão cansados? Se a gente se sente tão desiludido? Se muitas vezes, a gente não, o contexto, né? O ser humano se sente perdido, ilhado, sozinho. Isso é um sentimento muito comum. E nós nos compadecemos desse sentimento. Nós nos compadecemos. Do sentimento de cada ser humano, no sentido de ele se sentir sozinho porque ele não entendeu que ele não está sozinho. De se sentir perdido porque ele ainda não conseguiu vislumbrar, enxergar um caminho maravilhoso que está à sua frente. De se sentir fatigado porque ele ainda não conseguiu entrar para dentro dele, fechar os olhos, respirar e relaxar. E estar em contato com a sua essência. Então, ele não teve quem mostrasse isso para ele. Quem fosse de encontro às suas necessidades espirituais. Porque é muito fácil atender às necessidades físicas. Ou relativamente fácil, se você entender
que, não obstante as suas provas e expiações, demanda o seu esforço individual. Não é assim? Vamos lá, vamos entender as necessidades físicas. Depois a gente volta a falar das necessidades espirituais. Há um tempo atrás, o meu canal, num dos estudos aí do Livro dos Espíritos, trouxe para vocês, partilhou com vocês, né, um dos conceitos da ciência de psicologia contemporânea, que é a pirâmide de Maslow, né, um psicólogo que desenvolveu essa pirâmide para poder explicar as necessidades humanas em 3 grandes blocos, né? Então, quais seriam esses 3 grandes blocos? As necessidades básicas, que repousam ali na base da pirâmide, depois as necessidades psicológicas e, por último, as necessidades de autorrealização, né? Então, ela já viu isso aqui com vocês, só para a gente fazer um apanhado geral, ali nas necessidades básicas, então, aquelas necessidades que eu citei no início do nosso discurso dessa noite, né? O bebê, ele tem necessidade de alimentação, ele tem as necessidades fisiológicas, ele tem a necessidade de agasalhar-se, de roupas, né? Tem a necessidade de moradia, tem a necessidade de repousar, é uma necessidade importante de repousar, né? Uma vez aqui nós falamos que nós somos totalmente contra a pessoa levar trabalho para sua casa. Ele deve trabalhar às 8 horas integralmente, conscientemente, responsavelmente. E aquelas poucas horas que sobram para ele, que são as 4 horas, ele tem que se dedicar ao seu repouso, à sua família, à sua alimentação. Faz parte das suas necessidades básicas, né? E aí, depois, entra também nas necessidades básicas que esse ser humano ele se sinta seguro. Seguro. E aí entra, por exemplo, a questão da moradia que eu falei para vocês. Ele precisa ter um corpo saudável, saúde no corpo. Ele precisa de ter um governo que ofereça a ele o atendimento médico, por exemplo, para que ele se sinta seguro em relação à sua saúde. Ele precisa ter uma casa, independente se essa casa é alugada ou se ela é própria. Para que ele tenha essa segurança satisfeita, ele precisa ter o quê? Recursos. Ele precisa de um trabalho. É necessidade dele, porque o trabalho é uma bênção. E é uma necessidade. Mas ele também tem outros tipos de necessidades que entram aí nessas necessidades básicas. Ter uma família equilibrada. Opa! Uma família equilibrada é difícil, hein? Você pega uma família de 10 membros, 5 estão equilibrados, 5 em desequilíbrio, 7 equilibrado, 3 em desequilíbrio. Mas ele tem necessidade de família, ele tem necessidade de saúde, ele tem necessidade de propriedade, ele tem necessidade de religião, de um templo, de uma religião. E é por isso que eu já falei tanto com vocês nos estudos anteriores. A massa comum tem necessidade de se filiar nos templos pentecostais, evangélicos, católicos, protestantes, o que for. Os que estão despertos, não, porque eles não precisam mais de templos de pedra. Eles já sabem onde encontrar Deus. Né? Tem tempo? Tem. Então, depois vem as necessidades psicológicas. Quando a gente fala de necessidades psicológicas, a gente está falando de atender às necessidades da mente humana. Né? Então, o que entra aí? O relacionamento com o outro, o ajuste com o outro, a amizade, né?
a intimidade, a afetividade, o casamento, o relacionamento amoroso, né? O coleguismo, o companheirismo no ambiente de trabalho. Quando o ser humano ele está bem resolvido espiritualmente, ele mantém as amizades dele ao longo dos anos, ele mantém os relacionamentos dele, ele tem maturidade para lidar com as diversidades de caracteres. Então, ele é uma pessoa que, não obstante não concordar com um colega de trabalho, ele não concordar com os posicionamentos dos seus superiores, ele respeita, porque ele não tem que concordar, ele tem que respeitar. Ele respeita. Então, ele consegue, isso é porque ele está bem resolvido espiritualmente. Então, ele consegue transitar. Ele não precisa ficar mudando de companheiro, porque não é o companheiro diferente que vai trazer para ele a satisfação que ele busca. A satisfação que ele busca está dentro dele, ele precisa se resolver. Enquanto ele não se resolver, ele não vai se dar bem com nada, com ninguém. Nada vai estar bom para ele. Porque ele não se resolveu. Então, ele não aceita não como resposta. Ele não aceita críticas, né? Igual ontem, ele não aceita críticas. Ele não aceita ser contestado, né? Ele não aceita ser passado para trás, bateu, levou. Né? Quem com ferro fere tem que ser ferido com ferro. Porque ele não trabalhou dentro dele essas necessidades psicológicas, que também abrangem a questão da estima, da autoestima, da confiança, da autoconfiança, da conquista desse respeito, de conquistar fidelidade. Ele quer fidelidade, ele não oferece fidelidade. Ele quer respeito, mas ele não respeita a opinião do outro. Ele quer ser livre, mas ele cerceia o outro. Está tudo aí dentro dessas necessidades psicológicas. E essas necessidades psicológicas, ele precisa trabalhar dentro dele com maturidade, se olhando. Isso é bíblico. A gente só dá aquilo que a gente tem. E você só pode exigir aquilo que você oferece. Né? Então, eu falo alguma coisa aqui que não está sendo direcionada para ninguém especificamente, porque a nossa fala é universalista. Aí alguém acha que eu mandei uma indireta para ele. Isso eu vejo o tempo todo. Que eu mandei uma indireta para ele. E não gostou daquela suposta indireta. Né? Não gostou, se sentiu, como o meu canal costuma dizer, melindrado. Né? E aí se afasta, fica ressentido. Por quê? Porque ele não tem maturidade para entender um não, ele não tem maturidade para entender uma crítica, e mais, aqui nessas necessidades psicológicas, entra uma coisa muito séria, muito séria. Jesus chamava de compaixão. Vocês inventaram um nome novo que não é exatamente isso, resiliência. Aqui entra nessas necessidades psicológicas. A partir do momento em que você está bem resolvido com as suas necessidades espirituais,
você desenvolve essa resiliência, você desenvolve essa compaixão. O outro te deu um não como resposta e você não merecia esse não. Você imediatamente trabalha a compaixão, se coloca no lugar do outro e tenta entender o momento do outro e nos motivos que supostamente o motivaram, né, a te dizer não, ou a te ofender, ou a te criticar. Porque, às vezes, são esses nãos, essas ofensas, ou essas críticas que abrem portas para a sua reconstrução, né? Para o seu refazer-se, porque o ser humano ele está em reforma, em construção. Ele não é um ser acabado, né? Ele é um ser que está se refazendo ou se fazendo. E nós estamos aqui na condição de artífices, né? De orientadores, te mostrando como polir esse mármore para ele ficar reluzente, como dar uma forma melhor a essa escultura que você está se fazendo, mas é só o artista que vai escolher, né, a forma que ele vai dar a esse ser que ele está se fazendo, né? Ele é co-criador, né? E aí, por último, nessas necessidades físicas da pirâmide de Maslow, vem a realização pessoal do ser humano, né? Ou as necessidades de autorrealização. E aí entra no campo espiritual, porque aí entra o quê? A moralidade, por exemplo, né? Desenvolver a moralidade. Eu dei um exemplo aqui há poucos dias sobre corrupção, porque vocês têm uma noção muito deturpada de corrupção. Vocês acham que corrupção é só o político distante que pratica grandes desfalques ou qualquer coisa nesse sentido? Isso é que é corrupção, e não é. Né? Corrupção é você chegar na fila de uma loja lotérica, né, entregar sorrateiramente uma conta para alguém, um conhecido seu, pagar para você, e você esperar lá fora. Isso é corrupção. Tem tantas coisas que são corrupção. E isso é uma contravenção ao desenvolvimento da sua moralidade. E a sua moralidade, ela é o campo fértil do seu caráter. Ela é a expressão genuína do seu caráter. E o seu caráter é a usina, escutem isso, é a usina geradora de energia para os seus chakras. Então, você vai ser mais ou menos iluminado de acordo com a energia que é fabricada por essa usina, pelo seu caráter, né? Aqui também, eu falei agora um pouco do espiritual, mas também dentro dessa necessidade física de autorrealização, tem, por exemplo, a sua criatividade na resolução dos seus problemas. Você tem um determinado problema, o que você faz? Vou orar a Deus e pedir que Ele me ajude a resolver esse problema. Cadê a sua criatividade, meu irmão? Porque Deus te dotou de criatividade para você buscar dentro de você soluções.
Você esgotou a sua possibilidade? Então, vamos lá em cima. Vamos contar com a parceria de outras criatividades. Porque essas parcerias, essas entidades, elas não vão resolver o seu problema. Elas vão te mostrar o caminho. Não é assim que funciona? Não é isso que nós temos mostrado para vocês? Vocês têm que caminhar. Caminha metade, o outro caminha metade. Parar de jogar nos ombros da espiritualidade aquilo que te compete. Então, você tem essa necessidade física do seu corpo, né? De se sentir bem. E para se sentir bem, você precisa que seu problema esteja resolvido. Busque dentro de você, na sua capacidade criativa, quais são as possíveis soluções. Você quer ver um exemplo? Vamos imaginar uma situação de extremo estresse, né? Você está no trânsito e alguém criou uma situação em que bate, seu carro capota, né? E você está lá dentro com vida. Tem outra pessoa ao seu lado que você percebe que está com vida também. Imediatamente, a sua mente, ela busca 1000 soluções. Ainda que você esteja impossibilitado naquele momento, porque você está ali com o carro virado e tudo mais, ainda que você esteja impossibilitado momentaneamente, sua mente busca 1000 soluções. Isso é criatividade. E aí você fala assim, bom, eu tenho que sair pela janela do carro, né? Não consigo sair porque eu estou preso pelo cinto e eu estou de cabeça para baixo. Então, eu vou gritar. Eu vou gritar para poder ser ouvido. Ou então eu consigo apertar a buzina, vou chamar a atenção para que possam ver que aqui tem alguém com vida. Isso é a sua criatividade. Estou dando um exemplo aqui, gente, esdrúxulo, só para vocês entenderem. Se você tem uma mente criativa que age sob pressão, você também tem uma mente criativa que funciona em estado de relaxamento. Olha as terças-feiras que a gente induz vocês a pensarem, a criarem telas mentais com os subsídios que nós vamos fornecendo. Vai chegar um momento em que nós não vamos dar mais esses subsídios e vocês vão criar. Então, a sua mente criativa, ela funciona tanto sob pressão, como em estado de repouso, de relaxamento. Já aconteceu com algum de vocês de estar dormindo e acordar no meio da noite com a solução de um problema? Com uma ideia para resolver um problema? Isso acontece, né? Então, eu preciso de resolver um problema. Respire fundo. Pratique a respiração correta. Entre para a sua casa interior. Pense naquele problema. Busque a sua reconexão e a sua mente criativa vai começar a trazer as ideias, as soluções, as orientações. E junto com ela vai vir o quê? Vai vir outras criatividades agregadas das mentes parceiras, que são seus espíritos guardiões, são os espíritos simpáticos, as entidades que gostam de vocês, as entidades que estão trabalhando pelo seu progresso, né? Que estão trabalhando pelo seu progresso espiritual. Tá claro até aqui? Né? Então, essa pirâmide que foi desenvolvida por esse cientista, né,
que é conhecida como a teoria das necessidades humanas, ela é uma teoria que elenca as necessidades de acordo com o quê? Com as prioridades, né, do ser humano reencarnado. O objetivo dessa pirâmide, ela é definir as condições necessárias para que o indivíduo alcance o topo da pirâmide, que é a autorrealização, que é a moralidade, a criatividade, a solução dos problemas e daí para fora. Né? Mas nessa pirâmide não estão elencadas as necessidades espirituais para a evolução do homem. Ele fala de moralidade, mas muito superficialmente. Ela não tem um topo da pirâmide que precisava complementar, né? Que seria as necessidades espirituais. E mais uma vez nós repetimos, o homem é uma máquina complexa. Ele é feito de matéria e espírito. Então, ambas as necessidades, elas têm que ser observadas. Então, se eu, Ascan, vier aqui e falar só de necessidade espiritual, eu vou deixar um vácuo. Eu vou deixar um vácuo. Por que as necessidades físicas, materiais, do mundo em que vocês estão inseridos? Aquilo que o Eusébio falou, as obrigações da hora, que vocês têm que cumprir. Porque vocês vêm aqui às quintas, aprendem pelo mundo, do mundo espiritual, mas na sexta, vocês estão lá resolvendo seus problemas, vivendo as suas vidas, cumprindo com as suas rotinas. E aí, se essas palavras não trouxerem para vocês nenhum subsídio para que vocês vivam lá fora, que é o mundo real de vocês aí, da matéria, com mais entendimento, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, meu trabalho aqui é inútil. Né? Então, por isso nós vamos, a partir de hoje, falar um pouco das necessidades de vocês aí fora, no mundo da carne. Né? Falamos da pirâmide de Maslow, e para fechar essa noite, nós vamos falar também nas próximas semanas das necessidades espirituais que faltou lá no topo da pirâmide. O que eu colocaria lá no topo da pirâmide? Lá naquela pontinha, eu colocaria não só evoluir moralmente, mas espiritualmente, porque aí entra várias outras coisas, por exemplo, fazer o bem, né? Despertar a consciência adormecida, ser mais consciente, estar consciente em tudo que se faz, buscar a Deus no templo interior, né? Deixar de adorar templos, pedras e rochas e adorar o Deus vivo, que é a energia, e introjetar verdades, né? Como a vida é eterna, a eternidade do ser, porque ninguém morre, então ninguém precisa ter medo de morrer, ninguém precisa ter medo de deixar quem está ficando, ou quem morre, quem está indo, né? Praticar a caridade, porque a caridade é uma chave para a evolução espiritual. É a caridade que vai testemunhar positivamente sobre o indivíduo, que vai advogar, né, o indivíduo. E, por último, claro, sem sombra de dúvida, amar indiscriminadamente. Não julgar.
colocar-se no lugar do outro, ter compaixão, né? Doar-se totalmente e, claro, perdoar. Perdoar quantas vezes for necessário. Não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Né? Isso faz parte das necessidades humanas mais prementes. Né? É um contexto de conhecimentos que penso eu que se vocês introjetarem, vocês vão sentir-se muito mais leves na sua jornada, na sua caminhada, no seu ir e vir, né? Nas resoluções dos seus problemas diários, né? Então, João, eu não mando indireta para você, eu falo diretamente na sua cara. E hoje você já melindra muito menos. Né? Maturidade espiritual. Graças a Deus, né? Então, eu trouxe os ortodoxos kardecianos, eles poderiam me chamar de asceta, né? O culto ao físico, o culto ao ser humano reencarnado, mas não é nada disso. São necessidades que precisam ser observadas. Nós olhamos para vocês e os vemos como os nossos irmãos caçulas, crianças que precisam de cuidados, que precisam de direcionamento, que precisam de proteção, que precisam de abrigo, que precisam de alimento, alimento espiritual. E nós estamos aqui na condição de seus tutores, de seus orientadores, de seus irmãos mais velhos. Nós estamos aqui porque nós sentimos um imenso amor pela humanidade da Terra, pela humanidade do sistema solar, pela humanidade da galáxia como um todo. Nós estamos aqui porque o Cristo ama a humanidade com um amor puro, cristalino. O Cristo chora com cada lágrima de seus irmãos, não porque eles estão sofrendo, mas porque eles não sabem por que estão sofrendo. E a partir do momento em que cada um passa por determinada prova, consciente, por que está passando por aquele sofrimento, ele aceita esse fardo com alegria no coração e o leva com leveza, por mais pesado que ele possa ser. Né? Então, ele tem leveza. Ele entende que o tamanho da tempestade pela qual ele atravessa hoje, né, é proporcional ao tamanho dos ventos que ele gerou um dia. E que está tudo certo. E que é só ele ter paciência. Como eu disse, aquele dia na lenda do pássaro, nos momentos mais difíceis, quando você não tem o que fazer, coloque a cabeça debaixo da asa e espera a chuva amainar. Porque quando nós não temos mais o que fazer, a vida faz por nós. O universo faz por vocês. Se você tem fé,
se você está bem resolvido espiritualmente, se você está em paz, mas se você está com um grandíssimo problema, você já fez a sua parte, andou 50% do caminho. Então, agora coloca a cabeça debaixo das asas, que o universo vai fazer a parte dele. Tenho dito, câmbio final. Então,